Olá meus amores, eu sou Tato Leal e estamos com mais um vídeo aqui no canal do Cinema Definitivo. Hoje trago para vocês a crítica da minissérie Mix da Meia-Noite, que é um novo trabalho do diretor Mike Flanagan, que está aí consagrando sua carreira em Hollywood com muitos filmes com histórias bem interessantes do gênero de terror. Ele veio com alguns filmes que não tiveram muito conhecimento, mas a sua carreira de fato começou com O Espelho, depois vieram Rush, A Morte Ouve, e também tem as grandes séries famosas como A Maldição da Residência Hill e também A Maldição da Mansão Bly. E recentemente também fez uma continuação do livro O Iluminado, de Stephen King, que é nomeado como Doutor Sono. Toda a sua carreira até então vem com obras interessantes. Eu curto muito assistir os trabalhos dele, mas eu em particular ainda não consegui me apaixonar tanto pelo seu trabalho. Eis que em 2021 ele lança a minissérie de 7 capítulos que é nomeada de Mix da Meia-Noite. É uma minissérie bem interessante e peculiar, com um tema religioso muito em pauta durante toda a sua jornada desde o primeiro episódio. Eu estava muito ansioso de fato para acompanhar esse novo trabalho do Mike Flanagan, para identificar o seu grande potencial, e de fato eu bati o martelo e dizer que gosto muito desse diretor. Infelizmente o que eu tenho para dizer para vocês é, apesar de um trabalho promissor, mais uma vez, ainda não conseguiu me conquistar. Aqui trata-se de uma série com uma temática muito forte na religião e na comunidade em si, a convivência das pessoas com a vizinhança. A minissérie trata-se de uma comunidade bem reduzida através de uma catástrofe que ocorreu há alguns anos atrás. Todas essas pessoas que sobreviveram a essa catástrofe, que acabaram permanecendo naquele povoado, que é uma ilha bem isolada, nomeada Croquete. Ao longo dos episódios, a história vai sendo desenrolada, vamos conhecendo cada um dos personagens. Temos alguns protagonistas, pessoas mais presentes em cada episódio. Também tem personagens secundários também com uma presença bem desenvolvida e uma dramaticidade bem interessante de se acompanhar também. A série começa de fato com a chegada de um padre novo que vai conquistando e atraindo mais pessoas da cidade que não frequentavam tanto assim a igreja, começam a frequentar e a igreja começa a encher. É interessante você acompanhar desde a primeira missa, que aparece no primeiro capítulo, e as missas dos capítulos seguintes. A quantidade de pessoas que vai aumentando na igreja é absurda, como se as pessoas não existissem na cidade até então, de repente elas começam aparecendo na igreja. Então são pessoas que não acreditavam muito mais na religião e estavam distantes da igreja. E com a chegada deste novo padre misterioso, acaba atraindo o total da população da cidade e a igreja começa a se reunir, todo mundo da cidade. Mike Flanagan, o diretor da obra, ele começa a soltar alguns pontos cruciais durante os episódios, principalmente nos 3 primeiros episódios, soltando uma temática sobrenatural que está acontecendo ao redor daquela ilha, e coisas estranhas vão acontecendo com algumas pessoas que estão por ali, e acontecimentos sobrenaturais também, como chuvas que vêm se aproximando, animais mortos que aparecem no território absolutamente de forma trágica e só acreditando vendo. Mike Flanagan, ele sabe muito bem controlar uma câmera, sabe muito bem controlar os seus atores em cena. Ele tem uma direção constante, consegue atingir um certo potencial com a sua carga dramática e sobrenatural. No entanto, ele cai em situações muito piegas. De cara, para um espectador mais atento e já conhecido da obra do gênero terror, ele vai entender muitas coisas que acontecerão ali nos episódios mais à frente, logo de cara a partir do primeiro episódio. Então, o que poderia ser uma baita surpresa nos episódios a seguir, deixam a desejar, porque o suspense é muito entregue nos capítulos iniciais. A presença de personagens grávidas, personagens cadeirantes, tudo em um ambiente religioso, dá-se a entender, mesmo sem conhecer muito da sinopse da obra, dá-se a entender mais ou menos o que vai acontecer na sequência, porque tudo converge àquilo ali. Os trejeitos que vão ser entregues muito rapidamente, para quem é muito atento aos detalhes, acabam sendo entregues facilmente para o espectador e causam um desânimo em acompanhar. E também tem algumas técnicas que o Mike utiliza em alguns episódios que são um tanto repetitivas, que já vimos em outras obras, de maneira que para ele parece que é algo original, mas não é tão original assim, e deixa a desejar. Então, a nota que eu daria para a Missa da Meia-Noite seria 7, mas a partir de agora eu vou entregar alguns spoilers. Então, para quem não assistiu ainda a obra, estejam avisados, tá bem? Tem uma cena absurda que acontece no final do primeiro episódio. Depois de uma noite bastante chuvosa, são encontrados vários gatos mortos estranhamente na beira da praia. Esses gatos aparecem mortos, mas não tem resposta alguma se veio algo de uma forma sobrenatural ou se veio de uma forma acidental, algum veneno no mar, alguma coisa do tipo. E as pessoas ficam surpresas com aquele acontecimento, observam, estudam entre si o que aconteceu ali, tentam reportar para as cidades mais próximas, mas capítulos a seguir, aquela situação praticamente é apagada e ninguém se importa mais com todos aqueles gatos que foram mortos. E pior, além dos personagens não entenderem o que aconteceu de fato com aqueles gatos, nós, como espectadores, também poderíamos termos alguma resposta àquela situação que causou tanta aflição no primeiro capítulo da série, e também não temos resposta.
simplesmente eles aparecem mortos e ok, a vida segue. Temos o protagonista, o Riley, lá a princípio, que é um jovem que acaba de sair da cadeia e volta para casa dos pais na ilha. Ele tenta reiniciar a sua vida do zero. No entanto, naquela cidade, o Riley é o personagem que não tem fé, que é ateu e não acredita em Deus e não tem motivo para viver. Simplesmente fala em alguns momentos dos episódios que ele está apenas existindo na casa de seus pais, que não tem função alguma na sua vida. Muito antes de desenrolar de fato a história, o Riley toma bastante presença na cena do primeiro capítulo e nos entrega algumas cenas sobrenaturais que a gente tende a tentar adivinhar do que vai se desenrolar a partir dali. A cena se trata dele deitado na sua cama, observando uma parede vazia e ele começa a rever momentos de um acidente que aconteceu trágico no seu passado, onde a sua namorada sofreu um acidente de carro juntamente com ele, onde ela acabou morrendo no acidente. O suposto acontecimento sobrenatural em que ele visualiza a falecida, ele acontece com uma maquiagem bem interessante, com os cacos de vidros presos no seu rosto e as luzes do carro dos policiais reluzindo na face dela. É um aspecto visual bem interessante e peculiar, assim, me lembrou muito ao fantasma da maldição da mansão Bly, em que aparece também o fantasma com óculos bem assustador. Então eu achei bem interessante, mas ao mesmo tempo sou muito artificial e sem graça, porque torna-se uma coisa meio enjoativa do diretor. Uma coisa que veio muito repetitiva e sem necessidade alguma para a história mais adiante. Sem falar que esta visão do Riley ela se repete inúmeras vezes nos primeiros episódios, cerca de 3 a 4 vezes. E pasmem, elas são muito repetitivas do início ao fim e nenhuma delas traz novidade alguma. O diretor parece acreditar que aquilo vai causar um suspense na plateia, mas acaba causando um cansaço por ser tão repetitivo. Também temos uma presença de um cachorro que é envenenado durante uma festa da igreja naquele povoado. O cachorro simplesmente aparece comendo um sanduíche e depois aparece morrendo e agonizando envenenado. Suspeitamos que um dos personagens, no caso a Kim, que é uma baita religiosa do povoado, foi ela a responsável pelo envenenamento do cachorro. No entanto, a resposta para nós nunca chega. Simplesmente o cachorro, assim como os gatos, morreram e fica por isso. Riley é um protagonista muito presente nos primeiros capítulos da série, mas ela não tem tanta força para fazer com que o espectador continue a acompanhando. A história, para mim, ela começou a aumentar mais ainda quando é desenvolvido dois personagens que me chamaram muito mais atenção do que o personagem do Riley. Eles são o xerife da cidade, é um personagem que em poucas cenas já demonstra bastante carisma com a plateia, e a outra personagem é a Kinney, que é a mulher muito religiosa da igreja. E, inclusive, os dois acabam se cruzando. O xerife está buscando informações do que aconteceu com aquele cachorro, por ele ter sido envenenado. E ele busca informações em um armazém onde a personagem da Kim guarda venenos de ratos. Então fica uma cena bem interessante dos dois juntos ali. Ainda no começo da série, no segundo capítulo, temos iniciar um formato de uma cena que vai se prolongar durante vários capítulos, até o quarto, quinto episódio, se não me engano, da série, que é uma cena em que se retrata o padre, o novo padre da igreja e o personagem do Riley. Eles estão numa espécie de confessionário ou atendimento psicológico, por exemplo, de alguém que acabou de sair da cadeia e está tentando reiniciar sua vida do zero. Uma conversa bem interessante do padre com o Riley. A primeira cena dos dois, que ela acontece logo no capítulo 2, ela é muito bem interessante pela sua decupagem. Além do diálogo dos personagens, que é bem desenvolvido, traz um suspense entre o Riley e o padre. O Riley, que é um ateu, está tentando se reerguer e se reencontrar mentalmente e emocionalmente, e o padre vai tentando conduzi-lo durante as conversas, mas ao mesmo tempo tem uma decupagem de cena que é muito interessante. A câmera, ela não sabe o que foca, ela foca o plano aberto, o plano fechado no olhar do Riley, um plano fechado no olhar do padre, depois pega um meio plano de cada um, depois pega uma câmera do teto, filmando um plongé, depois um contra-plongé, e a cena chama a atenção porque é a primeira da série naquele formato e que traz para o espectador de que parece que vamos encontrar alguma presença sobrenatural ao fundo do quadro em algum momento, onde nós ficamos atentos ao olhar dos personagens e ao mesmo tempo o espectador fica atento ao que está acontecendo ao redor dele no fundo do cenário. Temos alguns personagens também, como a garota que está de cadeira de rodas, não me trouxe surpresa alguma, em algum momento ela conseguiu andar, parecia algo muito artificial, assim como também a protagonista que estava grávida. Ela traz um suspense até interessante porque não entendemos do que se trata aquela sua gravidez, não sabemos quem é o pai, simplesmente já temos certeza de que aquele bebê vai ter algum momento sobrenatural durante a história. Não temos resposta do que aconteceu de fato com este bebê. Fica assim, tudo muito aberto para o espectador. No quarto capítulo,
temos um diálogo muito bem desenvolvido do personagem Riley. Ele está confessando para sua amante o que ele acredita do que acontece com nós, seres humanos, após a morte. Pode soar um tanto repetitivo, porque já sabemos que ele é ateu, mas o fato dele subtrair o que acontece a cada momento após a morte é bem interessante. O quarto e o quinto capítulos se desenvolvem através dessa ideia do Riley, o que é que ele vai querer fazer com a sua vida. E no final do quarto capítulo ele é atacado pela entidade sobrenatural, onde acaba lhe dando poderes que para ele é uma maldição, ele não consegue aceitar e acaba se suicidando. Pois é a resposta que ele dá para aquela situação dolorosa que aparece na sua vida. O terror que o Mike desenvolve aqui nessa série, além do visual da criatura que aparece desde o primeiro episódio, alguns detalhes dela, que é tipo uma espécie de um morcegão, um grandão, lembra muito o protagonista de Olhos Famintos. É um homem com asas enormes que voa pelo povoado e ataca as pessoas aleatoriamente a princípio, mas boa parte do terror também é desenvolvido de forma muito religiosa, é uma mistura de um drama com a religião e o sobrenatural. O terror que o Mike desenvolve joga para nós nessa série é o como as pessoas acreditam que alguma cena que parece tão assustadora pode soar como um milagre do Senhor. Observamos as atitudes da personagem da Kenny durante algumas ações, como ela vê assassinato e presença de sangue na frente do padre, e ela achar que aquilo ali foi uma bênção, foi uma aceitação de Deus. Aquilo é assustador. É uma pessoa que é muito religiosa, mas ela parece que se perde na sua religião. Nós vemos uma dualidade do real com a mente da personagem Kenny. Tem um diálogo muito interessante que a Kenny cita, que é: a dor que você sente, padre, a respeito de alguém que morreu na sua frente, imagine a dor que Deus sente diante de toda a população do mundo. Os últimos capítulos resultam em uma catástrofe do que realmente estava se prevendo a acontecer desde os primeiros capítulos, que era aquela maldição se estabelecendo naquela cidade de fato. Resumindo, a história trata-se de personagens com um estilo muito conhecido como vampiros. São pessoas que se alimentam do sangue dos outros, as transformando e querendo conviver em uma nova sociedade. Mesmo sendo 7 episódios, cada capítulo tem 1 hora de duração, basicamente, e são cheios de diálogos bem interessantes até certo ponto, mas ao mesmo tempo eles não preenchem respostas muito importantes. Que se tratava aquela criatura se realmente era um anjo, por que ela fez tudo aquilo, o que era aquilo, era um demônio, um morcego, um vampiro, do que se tratava aquilo, de onde veio, o que ela quer. Uma coisa que eu gostaria que tivesse um desenvolvimento maior também é da personagem da Kenny. Eu acho que ela é uma personagem muito interessante, eu senti muita curiosidade do seu backstory, como ela chegou naquela ilha, o que acontece na mente dela por ela ser tão convicta da forma que ela reage diante da religião para ela, da fé dela. Eu acho que é uma personagem muito interessante e que poderia ter sido muito mais trabalhada em relação ao seu passado e seu presente. Uma coisa que me chateou muito na série foi o filho do xerife. Caramba, que o xerife parecia um cara tão legal, tem uma boa educação com seu filho, mas o filho, nossa, é um cara teimoso, ele não obedece para momento algum, ele faz uma escolha forçada e exagerada. Coisa que me incomodou também até certo ponto é a mãe do Riley. Ela parece um tanto, por diversas vezes, ela não me parecia tanto lúcida na série. Ela me soava um tanto artificial. É uma boa atriz, interpretou bem o personagem, mas as ações que o roteiro trazia para ela eram um tanto artificial. Ela tinha notícias que o filho estava morto e ela simplesmente ignorava, acreditava que aquilo era mentira ou exagero, tentava passar para frente. O foco da série é um extremismo religioso naquele povoado, assim como também teorias da vida após a morte. Uma duração um tanto cansativa, porque tem muitos diálogos longos que são interessantes, mas eles, apesar de serem longos, eles não trazem para nós, espectadores, uma resposta. Vale a pena conhecer, mas não espere muito. Quem curtiu meu vídeo, deixe um like. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder novidades aqui no canal, tá bem? Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.